Essa semana a gente viu uma história envolvendo Gabriela Prioli e Astrid Fontinelli, que foi um debate, uma discussão que ocorreu no programa Saia Justa da GNT. Geralmente esse tipo de história, esse tipo de polêmica tem uma vida, um ciclo de vida bem curto, dura aí 24 horas, 48 horas e morre em seguida. Mas essa história está rendendo, eu acho que porque ainda estão acontecendo as festividades de São João e tinha a ver com uma fala, como eu falei, esse debate entre Astrid, que estava incomodada porque a festa São João que ela havia frequentado havia sido descaracterizada por outros tipos de música que não as músicas típicas da época, e a Prioli fez uma longa exposição falando sobre como as tradições mudam e como a demanda popular é diferente de muitas vezes daquilo que você imaginaria. Então isso gerou uma repercussão enorme entre as pessoas, muitas delas se posicionando a favor da Astrid, que de fato uma festa tradicional como essa tem que manter a tradição, e algumas pessoas compreenderam a visão da Prioli e falaram que de fato as tradições mudam. E aí eu fiz um vídeo na segunda, e esse tópico ainda está rendendo e eu fiquei observando as reações das pessoas, tanto aqui nos comentários desse vídeo, quanto também em outras redes sociais, para poder compreender a dinâmica desse tipo de debate nesse assunto, E é fascinante você perceber como há alguns padrões muito identificáveis, e eu quero aproveitar esse vídeo de hoje para falar sobre alguns padrões. Eu quero ser bem cuidadoso hoje porque tem vários tópicos, vários pontos que eu quero mencionar aqui e eu não quero me esquecer de nenhum deles. Mas para começar, tem a ver com o modo como os debates se dão nas redes sociais, na internet, nessa nossa era, Eu já falei muito sobre esse tópico, é um tópico que eu mencionei durante todo o governo Bolsonaro, porque a gente viu alguns debates que se deram ao longo desse período, inclusive foi um momento no qual a Prioli obteve visibilidade porque ela participava de um quadro da CNN chamado Grande Debate, no qual ela debateu com o Caio Coppola, e aquele foi um momento no qual ela explodiu em termos de visibilidade, porque ela havia desmantelado o Caio Coppola, e muita gente entendeu a Gabriela Prioli como esse grande expoente de uma esquerda progressista, um centro-esquerda que sabia se comunicar muito bem e defender bem suas ideias. Eu tenho que deixar bem claro aqui minha posição nesse assunto, porque naquele momento muita gente pensou isso, e ainda penso isso inclusive, Eu acho que ela é uma grande comunicadora, alguém que debate muito bem, alguém que expõe muito bem suas ideias, compreendo muito bem a posição dela de busca por um debate racional, e é uma coisa que a gente faz aqui também o tempo todo, então nesse sentido estou bem alinhado com esse modelo de exposição e de proposta de troca de ideias. Eu não sei quais são as posições dela em relação a outros assuntos econômicos, por exemplo, porque eu não acompanho tanto o trabalho dela assim como muitos de nós aqui, Eu só sei quando esse tipo de história, pipoca e fura a bolha, e daí chega até a gente aqui e nós podemos pensar sobre esses tópicos, assim como outros comunicadores. Eu não sei quais posicionamentos políticos ou ideológicos ou econômicos de muita gente por aí, mas a gente vem aqui trabalhar sobre o que é dito, sobre a fala, sobre o discurso. Então, nesse sentido, a gente trabalhou sobre essa questão do debate ao longo de todos os últimos anos, E também de uma busca por um código, de conduta ético para debater com as pessoas, de modo que a gente possa chegar até a verdade, de modo que a gente possa tentar atingir a verdade, Então, pensando no formato do debate, como ele se dá tanto em debates que se dão entre duas pessoas, mas também no formato do debate público, que é esse grande debate no qual todos nós estamos participando, a gente tem que pensar que há posições distintas, há posições diferentes, e todo mundo que adentra um debate como esse, por exemplo, sobre cultura, sobre São João, por exemplo, que é um debate que agora escalou, todo mundo que adentra esse debate tem a convicção de que sabe qual é a resposta para aquela questão. Todo mundo adentra um debate pensando que tem a verdade consigo. Essa é uma questão importante porque isso aqui vai iluminar o modo como a gente tem percebido a dinâmica perversa de muitos debates hoje em dia. Porque qualquer pessoa que discorde de uma visão geral ou de uma visão coletiva sobre um tópico, ela é vista quase como um inimigo. Então, a tentativa não é de trocar ideias, mas é de silenciar a pessoa ou de marcá-la, Marcá-la com ferro na testa, com brasão na testa, que aquela pessoa ali tem que ser silenciada. Então, isso não é um debate, isso não faz parte de uma troca ética íntegra de debate, principalmente porque as pessoas têm posições diferentes sobre vários assuntos distintos, Então, que você discorde de alguém, isso é mais do que natural numa sociedade na qual cada pessoa tem uma formação diferente, tem uma formação intelectual, ideológica, de conhecimento distinta das outras. Então, é natural e saudável que as pessoas divirjam sobre muitos tópicos e de maneira honesta, de maneira íntegra, de maneira respeitosa. Então, eu compreendo que esse projeto, essa tentativa de sanear o debate e trazer essa troca inteligente, argumentativa para a mesa é muito importante e me parece que é o que a Prioli faz. Tanto a Prioli quanto a Astrid, na verdade, As duas estavam debatendo ali de maneira tranquila. A Astrid se exaltou um pouquinho mais, mas era um debate entre duas pessoas racionais, trocando ideias sobre um tópico que importa para as pessoas. Então, a primeira coisa é a gente tentar encontrar um modelo no qual você possa ouvir a outra pessoa, entender a posição da outra pessoa, inclusive respeitar a posição da outra pessoa. Porque se a gente pensar nesse princípio elementar, de que todos nós que entramos no debate achamos que temos razão, a gente também é obrigado a chegar à conclusão de que se há posições divergentes, se há posições contrárias muitas vezes no debate,
nem todo mundo pode ter razão. Então assim, ou uma pessoa tem razão e outra não tem, ou as duas estão erradas e tentando debater e defender uma visão que não corresponde à realidade. Esse é um princípio elementar para um debate saudável, que você reconheça de antemão que talvez você não tenha razão naquele debate, que você está entrando num debate, numa discussão com alguém, mas que talvez outra pessoa tenha razão naquele tópico. E aí entra um outro elemento, né, que tem a ver com, inclusive, críticas que fazem aqui para mim, né, quando, por exemplo, eu exponho minha posição aqui, minha visão sobre um assunto, e alguém vem no comentário e diz o seguinte: Henry, você fala tanto em diálogo, em debate, você nunca aceita as críticas das demais pessoas. Isso não é verdade, porque você reconhecer o direito do outro de te criticar, ou você reconhecer o direito do outro de ter uma posição diversa da sua, não quer dizer, não significa que você seja obrigado a aceitar a posição do outro. Não quer dizer que você seja obrigado a aceitar os argumentos do outro se forem mal elaborados. Então assim, sobre muitos tópicos que a gente aborda no canal aqui, vamos pensar aqui cultura, arte, literatura, por exemplo, ou sobre a busca pela verdade, né, a busca pelo conhecimento, esse debate ético, como eu falei aqui, moralidade no debate, são tópicos sobre os quais eu trabalho e penso há mais de 2 décadas, quase 25 anos, desde que eu fui para Universidade de Filosofia. Então, assim, são tópicos sobre os quais eu pensei muito. Não foi simplesmente uma coisa que eu acordei um dia aqui e resolvi falar sobre isso sem ter grande reflexão ou leitura sobre esses tópicos, né? Então, assim, eu não tenho a menor obrigação de, caso alguém apareça aqui e ponha uma resposta de um parágrafo para mim, eu não tenho a menor obrigação de aceitar a visão da outra pessoa se não for bem articulada, convincente o suficiente, de modo que eu seja forçado a reconhecer que estou errado ou a revisar minhas posições. Porque são questões sobre as quais já pensei muito e que tenho minhas posições e tenho minhas referências. Então, assim, você reconhecer a legitimidade do outro de defender ideias distintas das suas não significa que você seja obrigado a aceitar a visão da outra pessoa. E outra coisa também que é interessante é a noção de que tem muita gente que está discordando de você, como se isso fosse um argumento, como se isso fosse um ponto válido. Basta pensar, por exemplo, que durante milênios, muita gente, quase todo mundo, pensava que a Terra era o centro do universo, que os astros circundavam a Terra, que o Sol girava em torno da Terra, que a Lua girava em torno da Terra, que os demais planetas e os astros fixos giravam em torno da Terra. Por exemplo, é a base da astrologia. Se você acredita em astrologia, você acredita ou você parte do princípio de que a Terra é o centro do universo. Então, sim, durante milênios, essa foi a crença coletiva. Toda a astronomia ptolomaica, por exemplo, é baseada nesse princípio, a Terra é o centro do universo. Era uma crença coletiva, e nem por isso era verdadeira, era falsa, né? Então, que muitas pessoas pensem uma coisa, ou acreditem numa coisa, não significa nada sobre conhecimento. O conhecimento não é uma democracia na qual as pessoas votam e escolhem o que é verdadeiro e o que é falso. É uma construção que parte dos fatos. E aí entra outros elementos importantes, né? Porque a construção do conhecimento, ele tem uma gradação, tem uma hierarquia, basicamente, que a gente possa elaborar sobre isso, né? Então, assim, você tem primeiro os fenômenos, os fatos, aquilo que acontece, aquilo que aconteceu, e esse é o ponto de partida, ou deveria ser o ponto de partida para qualquer tipo de construção de conhecimento sobre o mundo. Então, o fato, o fenômeno, depois disso você vai ter uma interpretação sobre os fenômenos, que é explicar o que aconteceu, como aconteceu, e talvez tentar explicar o porquê aquilo aconteceu, e aí esse é um trabalho da análise, né, da reflexão sobre aquele fenômeno. E depois disso é um outro patamar, que nem sempre os intelectuais se sentem aptos a fazer isso, que é de, sabendo disso, o que eu devo fazer. Então, assim, você tem o que acontece, você tem a leitura sobre o que acontece e você tem depois uma proposta sobre aquilo que acontece. Muitos intelectuais pensam que a tarefa do filósofo, a tarefa do cientista não é propor práticas, não é propor uma resposta ativa para aquele problema, é analisar o problema, né? Por exemplo, eu me recordo do Roda Viva com o Harari, que é um historiador israelense, que muita gente critica também porque ele virou quase um coach agora de história, mas é um historiador israelense. E ele falando sobre algumas questões envolvendo tecnologia, aquecimento global, ele diz o seguinte, né? Não é tarefa dos cientistas propor respostas para isso. Os cientistas analisam, eles explicam a realidade. E depois, quem vai dar uma resposta para aquele problema, quem vai propor uma saída para aquilo, é a classe política, é a sociedade civil, são outros grupos que vão ativamente enfrentar aquela questão. Você tem uma corrente de pensamento, né, eu acho que aqui o Marx ele é muito expressivo nesse sentido, que diz que o seguinte, a tarefa do filósofo, do pensador, não é apenas compreender a realidade, não é apenas interpretar a realidade, mas é preciso atuar sobre a realidade. Então, sim, é um tipo de pensamento, é um modo de lidar com essa questão, mas também não é consenso e nem sequer obrigatório que você faça isso. Muitos pensadores, ou a maior parte dos pensadores, propõem uma resposta para alguma questão, propõem uma reflexão sobre um tema, mas não propõem soluções para aquele problema ou propõem, sabe, práticas para resolver aquilo ali. Basta pensar, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer no livro deles A Dialética do Esclarecimento. Tem um ensaio lá, um artigo sobre indústria cultural, na qual o Adorno e o Horkheimer analisam o fenômeno da indústria cultural, né, como o capitalismo transforma tudo em mercadoria, como quase um esquematismo que faz com que tudo seja embalado e revendido como produto. E aí,
ali não há uma solução para o problema. Inclusive é um reconhecimento de que aquilo ali é quase inescapável. Então, assim, a Escola de Frankfurt é conhecida quase por um pessimismo filosófico, de modo que há uma compreensão de que o capitalismo é onipresente hoje em dia, ou naquela época também, né, é onipresente, e há pouca saída para isso. Então, a tendência é uma agudização do capitalismo, de modo que tudo acabe virando commodity, tudo acaba virando mercadoria, tudo acaba sendo digerido pelos processos do capitalismo. Então, assim, não há uma resposta, não há uma saída. Mas há outros pensadores que pensam, não, a gente tem que enfrentar, a gente tem que confrontar, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer algum tipo de ativismo de modo a solucionar esses problemas. Mas também são visões distintas sobre qual é o trabalho do pensador ou da reflexão. Então, assim, o fato de você analisar uma questão, ou como se dá um processo histórico, como se dá um processo de construção do conhecimento, como se dá um processo de formação da cultura e desintegração de expressões culturais, não significa que você concorde com isso. Não quer dizer que você concorde com o fim de um tipo de expressão cultural, como o Festa São João, por exemplo. Mas significa que você está analisando como as coisas se dão no mundo real, concreto, você gostando ou não disso. Só para dar um exemplo aqui, eu fiz um curso de extensão sobre ciência da religião, uma época. E há uma série de psicólogos e uma série de pesquisadores da ciência da religião que eles vão dando respostas, muitos deles a partir da psicologia evolucionista. E há muita gente das humanas que critica a psicologia evolucionista porque, segundo essas pessoas, essa vertente de investigação científica, ela reforça muitos preconceitos. Por exemplo, há uma análise de como se forma o preconceito das pessoas, e segundo essa visão, o preconceito, desde sempre, foi um modo de manutenção da sociedade, um modo de se proteger contra inimigos, adversários, um modo de criar coesão social. Então, assim, o meu grupo é o primeiro, depois os outros grupos são excluídos, confrontados ou expulsos. Então, seria um modo de sobrevivência, seria um modo como a nossa mente se formou ao longo de milênios e milênios de evolução humana, e essa evolução do nosso cérebro, do nosso aparelho cognitivo, né, do nosso aparelho de compreensão da realidade, vai nos levando num certo sentido, de modo que hoje em dia todos nós temos nossos preconceitos de um modo ou de outro, querendo ou não. Basta pensar, por exemplo, no autor, né, chamado Daniel Kahneman, que escreveu um livro Rápido e Devagar, no qual ele mostra vários vieses cognitivos nossos que seriam quase um efeito colateral nessa formação do nosso cérebro ao longo de sua evolução. Então, assim, a gente não foi treinado, vamos dizer assim, a gente não foi preparado para compreender o mundo de maneira racional, a gente foi preparado para sobreviver no mundo hostil. Então, assim, o nosso cérebro nem sempre ou raramente funciona de maneira puramente racional. A gente opera de maneira instintiva, opera pelas emoções. Então isso nos leva a nos confundir muitas vezes quando se trata de questões complexas, racionais, e que a gente não tem o preparo ou o condicionamento psicológico para lidar com aquilo. Então muitas vezes a resposta para uma questão, ela é contraintuitiva, ela vai contra aquilo que nos parece senso comum. Então, nesse sentido, como eu falei aqui, né, sobre a massa, né, sobre toda a galera dizendo uma coisa e você sendo contra, não quer dizer que o fato de todo mundo acreditar numa coisa seja verdadeiro. Às vezes quem está dissidente, quem está na contramão, é que parou e refletiu sobre aquilo e traz uma resposta mais sofisticada e mais próxima da realidade. Nem sempre também, às vezes é só um outsider que quer confrontar a galera. Mas o fato é esse. O fato é que a construção do conhecimento, ela se dá através desse tipo de confronto de ideias. Que você possa pensar coisas distintas da maioria das pessoas, não quer dizer que você seja um inimigo. E essa é a dinâmica perversa que eu percebo, pelo menos, nesse tipo de debate público, como se dá nas redes sociais, né? Porque as pessoas tendem a pensar de maneira maniqueísta, né? De bem versus mal, do meu grupo contra os outros, de nós contra eles, eu e meus inimigos, de modo que todo mundo que pensa diferente, que ouse destoar da turba enfurecida, a pessoa que, sabe, tem uma vírgula fora da cartilha, que ela seja considerada como alguém a ser perseguida e silenciada. Então, assim, isso pode ser tanto em relação às ideias, como em relação ao comportamento, como em relação a qualquer coisa que você atribua sobre as pessoas. E daí tem a prática mais tradicional, né, e a mais rasteira de todas, que é de você colar os rótulos das pessoas, de você atribuir algum tipo de, sabe, adjetivo, algum tipo de categoria para a pessoa, de modo que você já neutralize todo o pensamento dela. Quem conferiu meu livro sobre debates, né, Como Vencer um Debate Tendo Razão, eu mostro lá um diagrama da hierarquia do debate, e raramente os debates eles saem dos dois primeiros níveis, os níveis de base, né, que é o ataque pessoal, que é o ad hominem, ou o insulto direto às pessoas. Geralmente, no debate público e no debate entre as pessoas, acaba ficando só nesse nível. Então é muito mais fácil você colar um rótulo em alguém, fascista, genocida, idiota, ignorante, raso, sabe, pseudo-intelectual, qualquer outra coisa que você possa imaginar. É mais fácil você colar esse rótulo do que você, de fato, confrontar aquilo que a pessoa disse. Porque para confrontar as ideias de alguém, para confrontar o argumento de alguém, você também tem que elaborar um contra-argumento. E isso exige esforço. Como eu falei, nosso cérebro humano ele é condicionado para sobrevivência, não para gastar tanta energia assim num esforço racional, intelectual, para confrontar ideias. Então o que eu percebo é, embora uma pessoa ou outra possa aparecer e dizer, não, eu discordo disso por tais razões,
a maior parte das pessoas simplesmente se revolta e tem uma reação emotiva, emocional, patética, no sentido mais próprio da palavra patética, que é do pathos, né, da emoção, sabe? Essa coisa de fúria, ou de raiva, ou de indignação. E é quase como se sentisse atacado em sua identidade, e não em relação às ideias. Então, assim, nessa questão de São João, por exemplo, vi muita gente ofendida como se houvesse sido um ataque ao Nordeste, ao nordestino, ou à cultura nordestina, sendo que é um debate de ideias, é um debate sobre construção de cultura, um debate sobre o que é a cultura e como preservar, ou se é possível preservar, ou se as coisas são inevitáveis. Não é um ataque a uma cultura específica, não é um ataque a um grupo específico de pessoas, não é xenofobia, por exemplo, mas já há essa reação emocional, instintiva quase, de estão estão atacando a minha identidade, quem eu sou. Isso, sinceramente, é passional, né? Isso é emocional, isso não é racional. Se a pessoa parasse para pensar de fato, ela perceberia que o tipo de confronto está em outro nível, está em outro âmbito, não é no âmbito de identidade de ninguém. Mas é claro que, como eu falei, é muito mais simples você simplesmente se mover para esse rótulo, né? Para o ataque ad hominem, atacar a pessoa, atacar aquilo que você acha que ela representa, em vez de atacar aquilo que foi dito de fato. O que eu estou falando aqui não deveria ser novidade para ninguém, porque é o tópico que eu abordo, como eu falei, há muitos anos. Escrevi um livro sobre esse assunto, né? Então, assim, estou falando de questões que são questões que eu abordei exaustivamente aqui no canal e, sinceramente, dá uma sensação de enxugar gelo quando eu vejo esse tipo de reação das pessoas a certos tópicos que eu abordo aqui, a certas questões que eu trago. Me parece que houve um recuo em relação a esse esforço racional, né? Como eu falei, eu entendo que não seja fácil a gente fazer esse esforço, de fato é muito cansativo, você tem que ficar o tempo todo ponderando as coisas, inclusive de quem você discorda, né? Quem recorda aqui o canal, quem recorda aqui os vídeos sobre o Olavo de Carvalho, eu sempre fiz o esforço, mesmo abominando a figura do Olavo de Carvalho, mesmo abominando tudo aquilo que ele representa, sempre fiz o esforço aqui de analisar aquilo que foi dito e como aquilo está errado fatualmente, né? Com base nas evidências, com base naquilo que a gente sabe, e não com base simplesmente num preconceito ou num tipo de reação de asco à figura do Olavo de Carvalho. Mas isso não é fácil de ser feito, justamente porque as pessoas operam mais emocionalmente do que pela razão. Certamente há outros elementos que eu deveria ter explorado nesse vídeo, mas já está bem longo. É claro que vai ter outros casos como esse, a gente pode esperar que sempre tem alguma coisa acontecendo nesse tipo de trocas na internet, nas redes sociais ou em programas de televisão. Então, em outros momentos eu volto aqui para falar sobre alguns outros aspectos, porque tem muita coisa aqui, como eu falei, que são abordadas há anos aqui no canal. A gente fala sobre debates, sabe, exaustivamente, então me dá um senso de frustração às vezes perceber como as pessoas nem sequer se dão o trabalho de contestar, ou de responder, ou de ouvir aquilo que você está dizendo de fato e não aquilo que elas imaginam que você está dizendo. Então isso é muito pernicioso, na verdade. Mas me digam o que vocês pensam aqui sobre esse tópico, né, sobre essas dinâmicas. Como é que você percebe esse tipo de troca na internet? Como é que você percebe esse tipo de debate? Se você percebe um esforço real das pessoas de ouvir as demais pessoas, ou se elas já partem de um preconceito ou de um julgamento prévio sobre a pessoa, já partem, sabe, desse rótulo. Rotulando a pessoa é muito fácil. Você já encerra o debate, a pessoa é uma pessoa abominável, é uma pessoa desprezível, asquerosa, que você não precisa nem sequer se dar o trabalho de ouvir o que ela tem para dizer. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui. E só lembrando que nesse momento está disponível o meu livro com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, que fala de política para crianças, e nesse livro em particular também menciona como é importante você ouvir os demais e como é importante a divergência na democracia, né? A democracia se faz de vozes divergentes, debatendo e tentando encontrar o seu espaço nesse âmbito político. O link do livro está na descrição desse vídeo, se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, meus amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 27 de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, um dos maiores intelectuais do mundo, Domênico de Masi, que escreveu O Ócio Criativo e vários outros livros sobre essa questão do trabalho, vai dar uma aula gratuita aqui no ICL e a gente ao vivo vai debater com especialistas esse tema junto com vocês. Para vocês se inscreverem é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, vocês vão estar inscritos. A gente conta com vocês nessa aula e também com a sua ajuda para divulgar para todo mundo que essa aula vai acontecer. Até lá!